Esqueçam seus rastreios, parem as negociações, pois está no ar o podcast Revolution. E aí pessoal, eu sou o Crono e eu demorei 3 anos para liberar um Aioros no The Hades de PlayStation 2. Caramba, eu sou o Nando Marques e o melhor jogo de Cavaleiros é em preto e branco. Olá, aqui é o Renatinho e cima, baixo, frente, quadrado, X, bolinha. Ah, aperta qualquer botão que do lado logo especial. Eu sou o Cronos e até agora tô tentando entender o que eu tô fazendo aqui. E esse é o 6º podcast Revolution com um convidado especial, Cronos Titan. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Vamos nessa. Aqui para ler os comentários do pessoal do fórum. E tá aqui comigo o Renatinho, Nando e nosso convidado, o Cronos Titan. Vambora? Opa. Tem outro jeito mesmo? Vamos lá. Comentário aqui do Fernando Ascencio, ele falou o seguinte: e aí pessoal, legal ver mais um colecionador de São Bernardo do Campo. A cidade está dominando o mundo, vencedor de BBB, jogador de futebol internacionais como Deco, Thiago Mota, etc. E até presidente. Acho legal a ideia da entrevista com usuários do fórum, apesar que não sei se o escolhido vai ter o equipamento necessário para participar da gravação, mas a ideia é boa. Acho muito complicado quando se junta gastos com namorado e com clotes. Isso realmente é bem complicado, né? Você sabe disso? Eu sei, porra. Eu sei. Você acha que eu não sei? Agora aí, vocês estão quebrando a cara, viu? Chega o cartão de crédito, tem que pagar R$50 do curso, ou você tem que pagar R$50 pra sair com a namorada, sabendo que é aniversário de namoro. E aí? Ah, minha filha, na seca vai com a namorada mesmo. Não, mas igual ele falou de ter um equipamento de gravação e nem a gente tem direito. O negócio da grana aí pede papai que ele paga. Continuando aqui. Parece brincadeira, mas realmente tem muitos casos de mulheres que não entendem a coleção e limitam o namorado. Já vi de um caso que a menina exigiu que ele comprasse uma aliança cara, pelo fato de ele gastar uma considerável quantia com clotes. Mulheres são competitivas, não importa com quem ou com o quê. Verdade. Olha, hein? A Cris tem dito cash, hein? O cara tentou explicar e a mina mandou o cara dar uns pegas com o clote da Rita, que já vem pelada mesmo. Ele foi dormir no sofá e pra sacanear levou a Hilda e a China juntas, porque assim já rolaria um menete. Esse cara tá foda, hein? Aí ele Será que essa história é do amigo dele mesmo ou será que é dele? Eu tô achando que é dele. O pior é que é o seguinte, às vezes rola mesmo ciúme, sabe? Já teve casos de eu estar montando a China uma vez, eu mó cuidadoso, namorado olhando assim, você tá mexendo demais, não acha? Sério, negócio? Aí ele perguntou, falou doido com o Case aqui. E aí, Case? Não queria nem saber o que está acontecendo com o seu time. Vai passar nervoso. Falando nisso, é até engraçado. Não sei quando que o podcast foi gravado, mas algum de vocês, não lembro quem foi que falou, zicou o Filipão, que até desmentiram. Abração e valeu. Acho que fui eu que imitei ele, né? O vergonha. Valeu, Fernando. Obrigadão e continue comentando aí no nosso cast. Valeu. Ah, com certeza. Deve ter sido você mesmo que mudou, não pode ter sido outro bobo, né? Então, vamos prosseguir aqui. Vou ler mais uma vez o comentário do nosso amigo Pedro Lobão, que de novo mandou um comentário grande aqui pra gente. Lembrando que é bem legal a gente estar lendo esses comentários. Vamos lá. Aí, galera, queria agradecer que depois do podcast minha mãe emprestou o cartão e a Wendy, né, que é a namorada dele, adorou e ainda quer brincar com os meus clotes. Ó, o que a gente não faz, hein? Só não arranja namorado pro Crono, meu. Não tem jeito. Só aí. Ela continua amando ele, né? Mais e mais, ó. Daqui a pouco eu vou pedir ela em casamento pelo casting. Até que enfim voltaram as novidades. Carol de repórter e Renatinho foi pra bem longe no triângulo de ouro do canon, né? Realmente os sons do fundo de cada comentário e as músicas que a gente tá escolhendo é totalmente útil, né? É útil. Ele tá... Você voltou ontem, né? Você voltou ontem, né?
Cara, por sorte o Cano não jogou um lugar perto da minha casa, cara. Não sei o que. A Carol se atrasou, né? Porque ela não pôde participar desse podcast, ela ficou lá voltando do Japão. Infelizmente ela perdeu o avião. Um desfile de moda lá, né? Ficou lá olhando essas roupas lá dos Cavaleiros. A gente pagando o cara aqui, ela ainda ficou lá. Que bom que o pessoal tá gostando aí da nossa temática aí do Revolution News, né? Estamos realmente querendo trazer as notícias de uma forma mais engraçada, né? Mas, continuando com o comentário dele, eu digo o seguinte: realmente concordo com o Kirsten. Foi muito bem acolhido pelo pessoal aqui. É como se fosse minha segunda família. E Jamian, tomara que venha pelo menos com os combos, se for lançar. Eu nunca tive uma meta no começo. Era o que eu mais gostava. E depois queria completar os 12 Cavaleiros de Ouro 1.0. Os cenários do Kier são muito massa. Parabéns, desde já. Interessante do relógio de fogo. Eu tendo dinheiro aqui, vou tentar ver o que eu posso fazer. Mas é uma boa ideia interligar aqueles relógios do camelô movido a pilha e fazer uma conexão com alguns fios positivos e negativos. Eu parei com esse negócio de coisa de longe aqui. Essa informação me faz lembrar do comentário. Depois ele entra Pedro. Depois você entra em contato com o Kiz e começa com esse papo de maluco aqui, cara. Não tem condições de ler. Que você vai pegar o fio, né? O positivo, o negativo, vai ligando os LEDs e... Você entra, conversa na MSN e faz 6-3, fechou? Às vezes pra pôr pilha em lugar eu já tenho dificuldade com o positivo e negativo. Essa leição aqui eu vou estourar, sério. Tá muito tarde pra ficar lendo essas coisas. Continuando, ele diz assim: não é, rapaz? Às vezes as mães implicam no começo, mas depois vai ficando mais tranquilo. Em relação aos amigos, até que enfim um amigo meu, que eu nem sabia que era colecionador, começou a colecionar, graças às minhas indicações. Ele coleciona aliens, predadores e Kid Reactions. E agora ele começou com a linha EX. Muito bom mesmo o lance da mulher versus o Clot. Ele tentando fazer um comparativo aí, o pessoal brincou aí no outro podcast, né? Assunto pro próximo cast, né? Só esperar arranjar uma namorada que a gente... Então, gente, quem aguarda esse podcast lá pro número 100, né? Agora que a gente tá no 5, tá quase chegando. Não acabando. Realmente. É o final do ano a gente chega. Vai, Renatinho, porra. Vou ler aqui o do Vini. Aí até que tinha um torcedor do Palmeiras, grande porcaria. Não, é engraçado que fechou mesmo. Vergonha. É engraçado que quase ninguém se atreve a ler o nick dele inteiro, né? Misteriza. Parece revista de moda. Eu só falo, quando eu vou colocar a foto dele na votação de semana, eu coloco só Vini. Eu também. Misteriza, Carol, como perder 7 quilos em uma semana? Aqui o do Vini ficou pequeno, é que depois do Pedro Lobão, né? A gente tá todo pensando que vai ter um comentário gigante. Valeu aí, Vini, pelo seu comentário aí. Continue ouvindo o nosso cast e comentando, hein? Com certeza. Vamos ler agora o comentário do nosso grande parceiro, o Watt da Kawauchi. Falou o seguinte: fala galera do Clot Meet Revolution. Fazia tempo que não vinha, mas tem uma justificativa para isso. O play do cast não estava mais abrindo lá no Trump em nenhum browser. E como vocês sabem, eu costumo escutar no trabalho o cast. Bom, enfim, desculpinhas à parte. O cast está muito legal. Aliás, uma ótima ideia de fazer um esquema de frente com a Gabi. Boa noite. Uma coisa que me identifiquei foi que minha namorada não é muito fã da ideia de eu gastar dinheiro comprando bonecos, ao invés de guardar. Enfim, ela não reclama muito, mas é claro que ela não ama a ideia. Enfim, outra parte legal foi quando vocês disseram sobre ter os bonecos que mais gosta e tal. Eu sinto a mesma coisa, só tem os que mais me marcaram. No caso, os 5 de bronze principais e os Cavaleiros de Ouro. Abração, e ele falou o seguinte, que a Carol fez falta, hein? Não vai fazer mais, eu cheguei. Faz uma voz sensual aí, então. Não faz. Não me pense.
Vamos continuar aqui. Valeu aí, Atila. Obrigadão aí pelo comentário. Não some não, hein? Pô. Isso. Valeu. Bota essa coleção aí pra gente, pô. Posta aí. Verdade. Vou continuar aqui, vou ler o Mocono aqui. Adorei vocês lendo comentários do povo e fazendo seus próprios comentários. Vocês são muito engraçados, principalmente com os comentários do Cão arrumar uma namorada e a Carol cantar. O Cão arrumar uma namorada já virou a principal comédia do fórum, né? Porque arrumar uma namorada é uma comédia já. Virou uma meta agora pra todo mundo, né, ajudar. Projeto global agora. Projeto global, da ONU agora, projeto da ONU. Falando, adorei. O Renatinho falando com o Cano do Jornal do Boris. Gostei das entrevistas, demais isso faz o fórum ficar mais unido. Gostei da entrevista do Rafael Kirchner. Eu quero saber quem será o próximo. Ninguém. Vai bem. A gente ainda vai decidir isso, pessoal. E mesmo se a gente soubesse, a gente não ia falar, né? Pra não dar surpresa. Vai dar spoiler, né? Vai. No máximo solta umas pistas depois. É. Gostei da ideia de alguém do fórum participar. Isso é bacana mesmo. Minha coleção tem apenas os Gold X, mas quero os outros da linha Clout Might. Clout Might, quem lembra disso? Pronúncia, o Clotinho, podia ficar aquele F no final. Repete a palavra, por favor. Clout Might. Mas a pronúncia foi diferente. Parabéns a todos e rumo ao próximo com mais risadas trolladas e notícias e o resto é improviso. Destaque, Mimilos. Nossa, Mimilos! Quero mais logo, por favor. Pão de batata pura merda, morri de rir com isso. Aí, viu? Vocês me encheram o saco, dos caras riu, pô. Você é humorista. Valeu o comentário aí, que bom que você tá achando engraçado. Vamos ver se comigo aqui as piadas continuaram boas ou a presença diminuiu o nível aqui, não? O problema é ele encorajando o Crono, não faz isso, Crono. No! God, please, no! 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 Não encoraja esse cara. Senão a gente não consegue mais fazer esse troço, cara. Vou fazer uma voz sensual, hein? O que eu faço uma voz sensual, hein? Eu proponho todo mundo que estiver escutando aqui, nós tudo aqui. Toda vez que alguém fala que o assunto é polêmico, ninguém mais vai falar mamilos. Mamilos? Estamos combinados? Não. Senhor, Por mim, fingi que eu... começado. Na verdade, quem foi que inventou essa coisa? Foi você, Crontitã. Eu não tem Não, nada. foi um molequinho do Ele vídeo. postou no fórum, eu lembro que o Cronos Titã que começou postando. Você que começou Não, isso eu aí. postei, mas não era com essa intenção, não. olha o monstro que você falou. Não foi... Então porque o filho é seu. Não, beleza. Então a gente não vai falar mais mamilos, mas a Cris vai colocar. Vai Opa, falar o cara ganho falando destaque. mamilos. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Agora um comentário muito aguardado, né? Como ela não apareceu no cast, então pelo menos um comentário dela hoje. A nossa... Vamos bater palma primeiro, vamos bater palma que ela merece, vamos bater palma. Caramba. Então o pessoal já chamou, é dela mesmo, ó, da Carol. O comentário dela é assim, ó. Pois é, pessoal, não para esse cast. A aventura do Japão até a casa do Kiss era muito demorada. Eu mandou o Kiss muito mal longe. O cast ficou muito bom, galera. Parabéns. Como já falaram aí, a leitura de comentários ficou ótima e a tem sido superada a cada cast na edição. Sem dúvida, né, pessoal? Gostei também que deram uma separada nas perguntas conforme os assuntos. Isso ajuda a assimilar melhor a entrevista, não fica aquela coisa aleatória. Ideia de quem? Da Cris. Às vezes Filha da puta. As respostas foram muito bem elaboradas, Kirs. E poxa, psicologia é uma coisa bem distinta de ilustração, né? Não, pior é esse DJ, né? E o DJ? DJ Kiss. Na balada. Não começa. Aquela foi boa, cara. Eu tô de falar. É claro, parabéns pelos trabalhos. Você é um ótimo cenarista e desenhista. Todo mundo já sabe. Me sacanagem legal, hein, com o Crono. Não vou nem contar. Desculpa. Falei, ela gostar disso. Ó, quero dizer que eu não estava nesse cast. Falando nisso, a pessoa que disse que o Crono era engraçado do cast teve que ter mudado radicalmente de opinião. Não, cara, acho que não. Você viu um monte de comentário pessoal me elogiando. Cara, deixa eu
do chefe pra não ser demitido. É assim que funciona. Isso quer dizer que ele acha o chefe legal. Acho que eu vou ter que pontuar o Crono. Ah, eu sou bacana. Vamos lá. Tá, chefe? E uma coisinha, a gente veio comentar da Carol. Dá os parabéns pra ela aí, que ela fez aniversário, tudo, né? Ficando mais velha. Parabéns aí, Carol. Muitos anos de vida, paz, saúde, harmonia. E tô aí, tá? A gente podia ter ficado sem isso. E infelizmente o Crono tá aí. Boa tarde. Não. Parabéns, Carol. Tudo de bom. Que você continue aí com a gente, né? Nessa empreitada aí, aguentando esse mala desse Crono. Muitos outros aniversários vêm, que essa coleção sempre cada vez mais. Parabéns, Carol. E vamos lá. E participa do cast, pô. Eu sei que atrai o povo a comentar, né? Você é a chave do sucesso. Essa é a nossa garota propaganda. Isso é uma musa revoluta. Eu tô até vendo o tópico com esse título aparecendo já. Valeu o comentário, Carol, e parabéns pelo seu aniversário. Agora eu vou ler um comentário do Albedo aqui. Ele falou que esse podcast foi o melhor. Tem até Queen tocando. E ele diz, caraca, achei que tinha tirado essa ideia do Jamin da cabeça. Sinistro ele. É verdade, que isso pelo amor, né? Jamin, porra. Decepção total minha aqui. Então, sobre o ND que ele falou antes, seria pra saber sobre o que os fãs estão achando mesmo e ouvir opiniões. Eu tinha que chamar a turminha que é fã mesmo desse mangá, né, do Next Mission. Porque eu nunca li essa porra. E tem? Não sei do que se trata. Sei lá, chama os japoneses lá e manda o teu cast aqui. Ninguém vai entender porra nenhuma. Isso, cara, eu tô lendo, só que tá no mangá 5 ainda, não dá pra falar nada, não dá nem pra saber o que tá acontecendo ainda, tá muito cedo. Então, ele diz aqui que quase toda a coleção do Queen foi comprar com o dinheiro da passagem de ônibus e voltava a pé. O Crono também teve umas dessas, né, Crono? Não, era toda semana, em vez de eu comer na escola, eu juntava a grana, né, pra comprar os clots. E dá um parabéns aqui pra gente. Valeu, Albedo. Valeu, Albedo. Obrigadão aí, continua comentando, hein. Aí. Continuar aqui, chuleu do Edson S. Mais um cast sensacional, gostei muito da volta do jornal, é bem legal mesmo. A entrevista com o Kix foi massa, achei um pouco extenso, mas muito legal. Com relação à resposta dele à minha pergunta, também achei 2 cenários que ele citou, Escamas e Poseidon, muito da hora. Gostaria de ter espaço aqui em casa pra ter eles. Pô, o cara não quis sacanear não, mas os caras pegaram pesado. Foi por uma boa causa, canta pra nós, Carol. Tadinha. A gente tem que fazer agora também um toque pra escolher qual a música que ela vai cantar, né? É os quantos, né? Pegando mesmo, né? Quanto ao cenário do Kirk, quem tava na Expo a última, talvez saiba, ele tentou comer um dos cenários dele lá. Isso, desafiaram ele realmente começou a morder um dos cenários lá. Tinha uma mordida da base dele. Pô, que porra é essa, galera? Eu não fiquei sabendo disso também não. Ó, Igor também revela segredos. Tá louco. Eu vou falar que nem o Gil Brother agora. Falando que nem o Gil Brother. Porra, cara, você tá maluco? Porra, meu. Esse da Forget sempre tem uma merda. Não fala isso não. Olha, não fala não que eu vou falar a palavra aqui. Não, você vai liberar outro mundo. Que pariu! O Edson termina aqui, ele fala, parabéns pela ótima edição, tá cada vez melhor, realmente, tá sempre melhor. Na espera do próximo, abraço. Brigadão, Edson. A gente. Valeu, Edson. O próximo tá chegando aí. Quando você estiver ouvindo é porque já é o próximo. Really? Oh, genius. Agora esse lance do Geeks aí, pô, tá maluco, velho. Vou nem falar nada, não sou um hambúrguer. Não, era só pra ser uma foto, que ele fingindo morder. Só que eu vi ele acabou mordendo, acho que foi sem querer, só que ele acabou mordendo mesmo. Entrou um pouco massa, né? Arrancou a coluna aí, quebrou a coluna lá nos dentes. Bom, a gente vai ler também um comentário que a gente recebeu no blog do fórum, né? Que é o Blogspot Clash Evolution.
Foi do usuário Henver. Ele comentou o seguinte: excelente podcast. Inconsistência em CDZ. Não imagina. Isso não existe. Nunca. Que isso? Não brinca com isso não. CDZ tem história mais bem elaborada que sei lá. CDZ tem mais história elaborada que o Zodíaco. É, 1h da gente. Tô assim já. Olha, continuando aqui. Entre o anime e o mangá, ambos têm coisas boas, mas prefiro um pouco ainda o anime. Porque bem ou mal deu uma boa movimentação para os traços do mangá. Se refizessem um anime seguindo a história do mangá, seria muito interessante. Tirando colocando a parte do Shun, né, com o Yoga lá no mangá, seria muito interessante. E tiraria uma... né? O Crono só pensou nessa cena de primeira. Não sei. Não, pegar a cena, pô, pelo amor de Deus, né, cara? E também esse negócio do... Eu esqueci o velho lá, pega o Ayoro, pega a pena lá, como é que chama? O Mitsumasa Kido? Ele comeu a mulherada toda, né? Os Cavaleiros de Bronze, eles são todos filhos dele, né? Aquilo ali eu, sei lá, não gostei muito não. Cara, aquele é comedor mesmo. Ia tirar uma porrada de personagem inútil. A viada tá em casa de peça nessa época já. E os Cavaleiros de Aço? Será que dele? Cavaleiros de Aço não tem nem o que comentar sobre. Vamos lá, continuando aqui. Sugiro como tema as sandices do Kurumada ou o saque alucinógeno que o tio Kurumada toma. Tipo os Cavaleiros de Aço. Isso é tema pra um pouco de umas 3 horas. Porra. Se o pessoal mal conseguiu ouvir esse de 2 horas, imagina o de 3. Então. Sobre os brinquedos, bom, nunca me interessei por serem muito caros. Tenho a impressão que estão mais caros do que na febre da época da manchete. Ah, cara. Porque isso aqui é realmente colecionismo, né? É caro pra caralho, né? Manda aí. Tem uma saga aí do Seiya Power of Gold, né? Você faz questão de me lembrar disso, né? De novo. Ele continuou, finalizando o comentário dele, falou: vocês acham que a animação do Lost Canvas volta? Eu acho. Eu acho, né? Eu acho. Tenho esperança, não tenho. Faz sentido. Acho que tinha saído umas imagens um tempo atrás, né? O Cavaleiro de Escorpião de Aquário, não era? Era o Ecardia e o outro Degel. Ele usa gel no cabelo. Nossa, eu vou embora depois dessa. Deixa eu agradecer o pessoal aqui, depois você vai. Já vi que esse grilo vai aparecer pra caramba nesse podcast. Nossa. Agradecendo aqui ao pessoal do Game Bang, que está sempre divulgando o nosso podcast, comentando lá os casts dele. Muito obrigado ao Léo e o Atila, a gente deu um comentário do Atila, muito obrigado. Também ao blog Episódio G, cedendo mais uma vez o espaço, né? Tô toda vez falando aqui, mas brigadão aí o pessoal do blog Episódio G. E agora a gente vai fazer um anúncio da foda semana, né? Acho que rola, não rola não? Da segunda semana de setembro. Foi a foto da Marim, do usuário Pietro. Eu gostei da foto, ficou bem bacana, né? Eu votei nela. Votou nela? Aí, e também, acho que agora a gente pode ficar o Crono, né? O Crono Cheetah, né? Eu não, o Crono. Quero deixar claro antes de ser quicado que eu sou contra esse movimento que estão fazendo contra mim nesse agora, tá? Eu quero deixar isso claro. Vamos quicar ele, ou não? Que ele é isso que vai ser chamado aí? É sério isso? Ó, eu vou contar pra minha mãe. Que rapidinho. Não dói não. Não, fala aí, deixa ele. Essa coisa de chamar ele, já que ele ajudou a gente aí. Vamos lá. Saiu um tópico essa semana no fórum, né? Com o título "Vocês estão preparados?", né? Estão preparados? Muita gente começou a perguntar o que era, que não sei o que e tal. Várias possibilidades apareceram. Isso mesmo, né? Mas, infelizmente, ninguém acertou. Ninguém acertou, tá? O pessoal falando que é pro dia do abraço, estão preparados pro dia do abraço, pro dia do amigo. É, aniversário de alguém. De alguém, não é dia do amigo. O pessoal tá curioso mesmo. Então a gente vai anunciar aqui, né? O Crono Cheetah tá aqui em primeira mão. Primeira mão, ó. Saber aí. O que é isso?
Deixa eu ajeitar a gravatinha agora. Esses estão preparados, é o torneio de fotos especial de aniversário do fórum. 4 anos de fórum Clotimite Revolut. E aí, estão preparados para o torneio especial? Estão? Vambora. Vambora. Pode começar a botar as armaduras e vambora. Vambora. E... Tem medo que não. Vamos revelar o tema de uma vez? Ou vamos revelar. Bom, o tema é o fim do mundo. Aí, ó. Pode usar qualquer clote, ó. Tentem representar de melhor forma possível com os seus clotes, fazendo tudo, cenário, acessórios extras, né? Com a melhor foto que representar o fim do mundo, né? Que pode ser que seja no final deste ano. Se o Crono arranjar uma namorada. Filha da puta, né? Vai ganhar um prêmio de surpresa, né, Crono? Não revela ainda não, porque o podcast tá gastando nossa grana toda. E surpresa. Então, todos os R$4 do Crono já foram gastos. E olha que tá aguardando esses R$4 pra namorada dele. Então ele abriu mão de muita coisa. Então, pessoal, o prêmio não vale de R$4, né? Acho que vai ter um valor um pouquinho maior, né? Não fica sendo ter um chaveiro ou foto. É brincadeira. Vai ter uma coisa bem legal, né? A gente não vai falar pra deixar um pouquinho mais de suspense, mas vamos se preparando aí, vão tendo as ideias. Que assim que já quando a gente for abrir o tópico aqui, né? Com as regras tudo certinho, o pessoal vai se preparando. Isso mesmo. Então, a gente não vai fazer um torneio igual o que teve ano passado, né? Da Guerra Galáctica, mas a gente não poderia deixar passar o aniversário do Fórum em branco, né? A gente vai simplificar esse ano um pouco, né? Porra. Isso mesmo, porque ano passado... Eu sonho com aqueles banners até hoje. Então é isso aí, pessoal. Tem muita gente novata, né? Então é bom que a gente... É bom para incentivar o povo a pegar as câmeras e montar os clones. Isso. E aí, fiquem preparados, porque ainda vem mais uma bomba. Não sei se vai ser nesse cast, mas ainda vem mais uma bomba aí. E ó, esse mês de outubro, aniversário do fórum, sejam preparados para tudo, hein? Então vamos... Arranjar uma namorada. Tudo contra todos. Então vamos falar de jogos? Vamos lá. Bora, pessoal, vambora. Pega a sua manete aí, Crono. Deixa eu pegar a manete aqui, ô. Entrei no Santo Ceia sem que modo online. Pô, jogo não tem modo online não, cara. Vambora. Vamos jogar truco. Vamos lá. Deixa eu pegar o jogo no jogo talvez do PSP. Não tem. Por enquanto. Vamos lá. Então vamos. Neste sexto podcast, a gente vai falar sobre os jogos de Santo Ceia. As partes dos fãs de anime possuem também o gosto por jogar videogames, né? E esses dois mercados de entretenimento cresceram cada vez mais, ficando fácil de juntar essas duas possibilidades, ou seja, poder jogar o seu anime favorito. Algumas vezes saem ótimos resultados, outras vezes nem tanto, como o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco PlayStation 3, né? Maldito modo online. Nós fãs de Cavaleiros, né, fomos brindados com pouquíssimos jogos e só os mais recentes fizeram algum sucesso. Mas a história do jogo de Cavaleiro, se a gente parar pra pensar, ela começa há muito tempo atrás. Quase junto com o anime. Com um jogo lançado pro Nintendinho, vocês lembram disso? Daquele videogame? Em 1987, o Sansei Ogun. Eu não era nascido. Nem eu, rapaz. Eu também não. 2 anos pra nascer ainda. Eu só vi cartucho de Nintendinho e pra mim era uma torrada gigante. Então, esse jogo ele era um RPG com elementos de ação lançado em agosto de 87, e só no Japão, seguindo o início da trama do anime, indo da Guerra Galáctica até o início da Batalha das 12 Casas. Só que quando o jogo estava sendo feito, o anime ainda não havia acabado a saga das 12 Casas. Então eles fizeram uma adaptação, sendo que o Cavaleiro das Sombras, ou Shadow Sense, alguma coisa do tipo, o vilão final do jogo foi criado a partir de um desenho enviado por um leitor da revista Weekly Shonen Jump. A Jump, que pra quem não sabe, ela publica mangás e inclusive publicou o Cavaleiro do Zodíaco. Sendo que um jogo foi lançado só no Japão, né? Então pouquíssima pessoa no Brasil acabou por jogar esse Ogun B7.
Eu acho que eu já vi essa imagem desse Cavaleiro das Sombras aí. Acho que eu já vi. Deve ter circulado na internet. Daí na época de ouro aqui dos emuladores e ROMs, né? Certeza que o pessoal que é fã mesmo foi procurar para poder jogar. Afinal, quem que não queria jogar jogo dos Cavaleiros, né? E eu acho que muita gente se decepcionou também. Pode ter gente que gostou, mas o fato de só... Manda ver. Então, mas só o fato de ter o idioma só japonês, era difícil achar a tradução na época, só veio depois, né? Então era difícil entender o jogo e RPG a gente nunca foi muito acostumado a jogar. Então você começava o jogo no estilo plataforma, de repente você chegava para enfrentar os Cavaleiros de Ouro mesmo e os chefes, vinha aquele monte de menu, aquele monte de opções, você não entendia. Eu acho que muita gente não teve a paciência para jogar aí. Com certeza. Mas assim, a gente pode ficar um pouco feliz, entre aspas, é claro, porque por ser no Japão, ainda mais na época que foi lançado, a maioria aqui nem soube que isso existia durante muito tempo. Verdade. Em 88 foi lançada a continuação desse jogo, né? Pelo menos eles não deixaram ele solto, né? Essa ponta solta, igual tem muitas no anime, né? O nome desse jogo foi Sensei Ogun Detsu Kaketsu Ren, que é no mesmo estilo do primeiro, né? De RPG, só que ele foi focado na Batalha das 12 Casas. E assim, não existe muita coisa falado sobre que ele foi falado muito dele aqui, né, no nosso ou é muito ruim, ou não tem nada, ou é muito ruim. Que eu acho nem essa, né? Porque assim, 88, a gente pensa, olha essa época, os veículos de comunicação demoravam pra chegar aqui, né, cara? A gente não tinha internet. Eu não entendi nada do que minha mãe dizia em 88 quando eu tava dando dela. Você tem o primeiro jogo de Nintendinho, ele vai até, igual o Cronos falou, ele vai até a parte que foi o que tava na saga do desenho. Beleza, você não tem muito o que fazer lá. Eles lançam o segundo jogo só pra completar mesmo, tipo assim, terminou daquele jeito, mas a gente tem que fazer alguma coisa fiel. Então eles fizeram o segundo jogo, só que não mudaram muita coisa. O jogo é basicamente a mesma coisa do primeiro, só que tem as 12 casas completas. É parecido com a mania da Capcom, né? Quando fez alguma coisa que precisava ser inserida ou que os fãs fizeram, eles atualizavam. Era uma atualização, então. Daqui a pouco a Capcom vai vender o Capcom e você vai ter que comprar o M para ter o Capcom completo. Justamente. Tomato, enfim. Ou seja, resumindo, eles esperaram a saga do clássico, né, a saga do Santuário encerrar para eles lançarem essa continuação, né? Eles lançaram o primeiro na febre, justamente porque sabia que ia vender, e depois eles lançaram como complemento mesmo, porque sabia que ia vender mais. E a gente só foi ver isso, a gente só foi ver isso anos depois, que acho que a série chegou aqui no Brasil em 93, né? Se não me engano. 93, 92. Também não, em 93 eu já estava já pra sair, já. Pra chegar no mundo. Então, aí o que acontece? Em 2003, a Bandai resolveu fazer um remake desses dois jogos pro seu portátil. O Wonderswan Color. Alguém aqui lembra disso? Eu nunca vi um desse na vida. Eu nunca vi, eu já baixei o emuladorzinho dele no computador. Só. Enfim. Isso. O seguinte nome. Sensei Ogun Detsu Perfect Edition. O Wonderswan era concorrente do Game Boy Advance, então os gráficos, cores, dinamismo, a fluência do jogo, o jeito que o jogo flui no final, né? Eles são bem melhores que o do Nintendinho, óbvio, né? O jogo segue o mesmo estilo, mas com mais elementos de RPG, e as batalhas, elas ganharam umas animações melhores, e você consegue entender o que está acontecendo, que é útil, que faz o jogo ficar mais divertido. Ou seja, ignorem a existência do jogo do Nintendinho. Joguem esse. Esse é bom mesmo. Esse é bom. Eu tenho ele no computador aqui, os gráficos dele são muito bonitos, tal. Os golpes também, tem as barrinhas lá de cosmo, de força, de ataque, né? Aí você colocar no máximo, mostra o seu determinado personagem com a constelação no fundo dando um golpe. E não é difícil achar ele com tradução, não. O meu é japonês e não tem porra nenhuma. Básico. E a história do jogo é do anime mesmo, né? Não é versão mangá, não. A história é versão mangá, não. É um anime mesmo. Como os anteriores também. Então, né, vamos passar um pouquinho mais pra frente aí. E dentre esses jogos de cavaleiros,
teve um também que, bem simples, que também fez bastante sucesso, né, no universo Saint Seiya, que é o Saint Seiya Paradise. Ele foi lançado em 92 no Japão para Game Boy. O Saint Seiya Paradise, ele também é um jogo de RPG focado na história do mangá. Então, tem diferença aí com o nosso anime, né? Toda ela indo da Guerra Galáctica até a Saga de Poseidon. Aí, pelo menos, ali eles aprofundaram um pouco mais, né, na saga, né? O jogo, o característico dele era preto e branco. E isso que acho que era uma das desvantagens dele, né? Ele não atraía muita gente, né? Com os outros videogames coloridos saindo também na época, né? Além de, pelo menos, ele era portátil. Os personagens são do estilo SD, né? Super deformante, pra quem não sabe, que é os bonequinhos cabeçudos, com braços com um corpo pequeno, né? E a cabeça grande, né? Então ele... Os Cosmos Burns aí. Quem tá ligado aí no nosso fórum já deve ter visto a linha Cosmo Burn, né? Então os personagens eram a mesma ideia. Esse eu me lembro, cara. Esse eu lembro que eu cheguei a achar um voador de... Eu também baixei esse, era preto e branco e a história era totalmente diferente. Só que eu não tô me lembrando, eu acho que a armadura que eles usavam, né, os V1, era do anime e não do mangá. Então, mas a história segue do mangá porque ela tem o santuário e pula direto pra Poseidon, ela ignora o Asgard. Porque senão eles teriam que fazer ainda a saga de Asgard pra depois passar pra Poseidon. Na minha entrada aqui do podcast eu falei que o melhor jogo é em preto e branco, porque justamente esse é o meu jogo favorito de Cavaleiros. Esse pra mim eu passei horas jogando esse jogo e entre alguns pontos positivos que ele tem é o sistema de evolução. Conforme você sobe nível, né, como todo jogo de RPG, seus status sobem, tudo, e em alguns níveis sua armadura evolui. Chegando até chega uma parte que o Seiya fica com a armadura dourada. Você pode usar até no final, na luta contra Poseidon, eu aconselho, né, você usa a armadura de Odin. É uma coisa interessante, é um sistema através de carta. Você tem uma carta especial lá, que você ativa ela, daí seu personagem ou tem um golpe especial, ou pode usar uma armadura diferente. E é um sistema de RPG muito bom. O jogo é em preto e branco, tudo. Ele faria sucesso se fosse feito de outra forma, se fosse um Game Boy Advance, se fosse um jogo mais atual. Eu acredito que ele faria sucesso. Então, pra quem gosta de RPG e pra quem é fã de Saint Seiya, eu recomendo fortemente jogar o Saint Seiya Paradise. Eu acho que também vai por causa do ano, né? 92 tinha algum outro portátil colorido na época? Então, difícil. Então, 92. Não tinha Game Boy Color na época? Acho que era, não. Mas enfim, ele foi lançado para Game Boy, que era o veículo que tinha. Então provavelmente ele estava fazendo sucesso na época, né? O Game Boy Color foi lançado em 98. 98, 6 anos. Então, com Pokémon ainda, não foi na época? Acho que era, né? Foi aquele Pokémon Red e o Blue. Aliás, não, era o Red e Green, né? Mas tinha um outro Pokémon também, que era tudo diferente lá. Mano, nossa, aqui é Saint Seiya, é Pokémon. Não, agora eu quero falar de Pokémon. Qual que é mais forte? O Ash ou o Red? Red. Sacanagem. Tô brincando. Sacanagem. Eu começava sempre com o Charmander. Escolha o Sauro mesmo? Foi difícil essa aí do início do jogo. Bom, antes de falarmos dos maiores recentes e famosos, né? Temos que lembrar também que no fim da década de 90 até 2004, os fãs de animes e jogos tinham as ferramentas bem populares para fazer seus próprios jogos, que era o RPG Maker e o Mugen, né? Aí sim saiu o jogo bom. Aí quando os fãs tiveram a possibilidade de fazer os jogos, aí sim veio o jogo bom. Eu tentei usar o RPG Maker, desisti quando meu computador não conseguia rodar nem aquilo. Tô louco. Incrível é quando você conexão de escada, tipo, o jogo tinha 30 MB.
Você com conexão descarada, você ficava desesperado. Como é que eu vou conseguir baixar 30 MB? Não, era tensa, porra, velho. Eu ainda fico desesperado quando eu tenho que baixar 30 MB. Pô, até hoje eu fico esperando essa porra dessa internet que é uma merda, cara. Internet a lenha. Internet é pão de queijo. Pão de queijo. Beleza. Mas o RPG Maker, ele, como o próprio nome diz, é uma ferramenta para se fazer jogos de RPG. E havia grande popularidade de fóruns e sites que disponibilizavam tutoriais e sprites, prontos para você começar a fazer um jogo de qualquer que fosse seu tema. Nessa época tivemos... Absolutamente qualquer tema, você achava cada coisa também. Cada coisa absurda, né, cara? Eu tenho um monte de jogo feito pelo RPG Maker dos Cavaleiros aqui. E é bacana, muito bacana mesmo. Bem melhor do que... dos Cavaleiros. E tinha um da saga de Asgard que era muito bom, cara. Ah, eu tenho também. Eu tenho da saga de Asgard, de Poseidon e de Hades. E eu tenho um aqui do Santuário aqui que eu não consigo passar do primeiro chefão. Beleza. E nessa época, né, tivemos dezenas de RPGs de animes no geral. Alguns muito bons. E lembro em especial que eu joguei eu comentei que o de Asgard, meu primo tinha emprestado um CD que continha os filmes, né? Aí nesse CD tinha lá os Mugen, esse de Asgard. Assim, esse que eu joguei, não me lembro o nome dele, o cara criou lá, mas era, assim, era bem simplesinho, mas era bacana. Tinha as músicas, né, era estilo MIDI, era bem bacana, eu gostei. Tinha um de Poseidon também, que você saía andando pelo cenário assim, você tinha que os pilares, era bem bacana também. Mas o meu favorito mesmo era o de Hades. Mas, tipo, a possibilidade de você poder jogar com Asgard, com Hades, coisa que você nem tinha naquela época, né? Você não tinha nem conhecimento naquela época. E também, por exemplo, dos filmes. O pessoal fazia bastante jogo baseado nos filmes. Pô, quando você botar na mão de fã... Até porque se for pensar, o RPG Maker, ele provavelmente ajudou muitos fãs a conhecer, às vezes, a saga de Hades. Por baixar o RPG já pronto e jogar, porque nessa época a saga de Hades ainda estava começando a ser divulgada, popularizada. Tinha gente que não conhecia. Eu só fui conhecer a saga de Hades em 2006, eu acho. O meu foi a partir desses jogos, hein? Pra mim foi mesmo quando lançou o anime em 2003. Também, né, temos que lembrar aqui também do Mugen, né, que era uma outra ferramenta, só que dessa vez em vez de jogos de RPG era para jogos de luta, no estilo Street Fighter ou King of Fighters. Isso também, talvez ele tenha feito mais sucesso, talvez, do que até mesmo no próprio RPG Maker, porque esse era para você montar o jogo era mais fácil, né, não precisava você construir cenários, de repente era só você botar os personagens, baixar já algumas coisas prontas, né, e botar os personagens para lutar. Era interessante também que você podia fazer, existiam vários estilos de Mugen com lutas de personagens diferentes, né, por exemplo, você poder botar o Seiya contra o Goku, né, ou Shaka contra Sailor Moon, os personagens loiras. Eu tinha um Chocolim colorado. Oh, e agora quem poderá me ajudar? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Nossa, famoso pra caramba. Nossa, não, Chapolin Colorado já é pelado demais, parou. Que isso. Nossa, eu lembro de um do Street Chaves, nossa, é bom Eu demais, tenho esse aqui. Ele é bom mesmo. Nossa. Essa época do Mugen aí era... Isso. Eu achava muito de Dragon Ball, né? Acho que Cavaleiros era difícil de achar um bom, assim, um bem feito. Porque naquela época mesmo a febre era Dragon Ball, né? Então... Primeira vez que eu vi o Goku Super Saiyajin 4 foi no Mugen. Ele e o Vegeta. No Mugen você achava até Super Saiyajin 7, 8, 9... 15, só mudava a cor do... Eu jogava Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z, Dragon Ball sei lá o que mais. Ômega. Dragon Ball Ômega. E acontecia.
E nesse mesmo estilo de criação, só que outra ferramenta, usando o Open Board, ela é uma ferramenta de criação no jogo estilo beat up, que é o estilo do Street of Rage, o Final Fight. E teve um que, tipo, conseguiu uma certa fama na internet, um monte de gente divulgou, que é o Sensei Death and Rebirth. O jogo é ruim, é travado, eu não sei se vocês chegaram a jogar, Não, esse eu não lembro. Tipo assim, Isso você desenterrou. Não, se um personagem te dá um soco, você vai ficar travado apanhando até o cara te derrubar, até você soltar um especial, porque... Bugado do caralho. A jogabilidade não era boa, né? Uhum. Mas ele te possibilitava jogar até 4 amigos cooperativamente. Ou seja, você juntava aqui no mesmo PC, juntava a galera pra jogar, é divertido, porque é cavaleiros. Você tem os poderes, você tem os inimigos clássicos, você tem a troca de armadura. E os especiais mesmo, a questão dos especiais é fantástico. Podia ser um bom jogo se fosse uma ferramenta profissional, se fosse uma equipe profissional, se fosse uma engine profissional. Ia ser um jogo fantástico. Era o jogo que eu queria que saísse de verdade. Era uma plataforma boa, né? Era uma plataforma, porque desde criança eu pensava assim, seria ótimo se a gente tivesse um jogo assim de cavaleiros. Pensando assim aqui agora, se a gente fosse jogar, nós temos 4 pessoas aqui, lembrando que o Wiki não anda em grupinho, né? E eu ia jogar com Seiya. Eu ia jogar com o Yoga. Shiryu? Como não pode jogar com... Sabia que eu... Então eu tô fora dessa aí. Não pode eu? Não, Crono. Pode. Shiryu, amigo! O Shun era um dos melhores nesse jogo aí, justamente porque ele tinha corrente, ataque à distância, então ele era bom pra caramba. Crono, não dá pra jogar. Sobrou o Shun logo pra você, cara. Por quê? Tomar no cu. E se eu não me engano, esse jogo aí, o Death and Rebirth, você pode jogar até no PSP hoje em dia. Eles têm uma ferramenta que dá pra você jogar ele no PSP, então é capaz dele estar fazendo sucesso por aí ainda. Claro, pô, PSP? Óbvio. Eu vou baixar isso pra ter. Vamos ver se o jogo é bom. Vou baixar e tentar instalar no meu, então. Mas aqueles minigames não dá não, né? Aqueles minigames de Tetris não dá não. Ó, que o cara comprou um PSP pra jogar Tetris? Ué, se eu comprava aquele minigame com 4.000 jogos, sabendo que 3.999 era Tetris? Custa R$5 um desse aí, cara. Você ficava lá, 4.000 jogos, deixa eu passar pro próximo, Tetris, deixa eu passar pro próximo, Tetris, deixa eu passar. Ó, de corridinha, deixa eu passar pro próximo, Tetris. Tô no último chefão. Tinha um de nave, tudo de pecinha de Tetris, lembra? Tudo quadradinho. A maior enganação da nossa infância é isso, 5.000 jogos em um. Tudo a mesma coisa. Verdade, né, cara? Igual aquelas fitas de 10 lá que você tinha 4.000 jogos em um. Era contra a primeira fase, contra a segunda fase, contra a terceira fase. Isso. Cada jogo era uma fase. Uhum. Depois, tipo, mudava. Era a mesma fase, só que mudava 2 personagens. Mudava a cor. Mudava a cor. Então, tipo, esses jogos de... 2 jogos, 3 jogos transformavam em 15. 15 virava 1 milhão. Uhum. Então, pessoal, o que acontece? Dando uma continuidade aqui, em 2003, nós tivemos um jogo meio curioso de Cavaleiros do Zodíaco. Ele foi chamado Sensei Typing Gear Seiken. Eu acho que eu pronunciei errado, mas tudo bem. Era era meio esquisito. Ele começava na Guerra Galáctica, você tinha que digitar rapidamente e corretamente o que aparecia escrito na tela para que o golpe saísse. E você pudesse ganhar a luta. Nossa, esse era tenso. Eu tenho no computador aqui, mas é uma bosta. Você tinha que digitar em japonês, como é que você vai digitar os dois japonês, cara? Não, se parar pra pensar, uma versão dessa é boa, né? Pelo menos, por exemplo, pra mim, muita gente fala que o digito errado. Pra mim é bom, porque vira um curso de digitação. Então você morre várias vezes antes. Eu não ia zerar, eu não queria zerar. Ô Nando, se você fosse jogar isso daí, você ia botar o XD e os Nossa, que tem. Olha, sendo sincero, o jogo não era aquela coisa, mas... Você desenha, vontade de jogar alguma coisa, né? Então, já falta... parecia lá, jogo Cavaleiros, lá digitando não sei aonde, você já clicava querendo jogar aquilo lá. Mas nossa, que jogo horrível que era aquilo lá. Nossa. Você jogava uma meia vez e nunca mais, mas pelo menos da Cavaleiros, a nostalgia
que supera, né? Você tem que digitar os negócios tudo em japonês, o teclado aqui. Pô, você fica Naquela época ainda catando milho, sabe, no teclado. A pessoa olha a tela, olha o teclado, olha a tela, olha a tela. Só com o dedinho. Porra, que merda. Não existia MSN ainda, né? Era isso aqui na época. Tá escrito aquela frase gigantesca toda em japonês, você fala, nossa, que ferrou. Agora a porra ficou séria. Aí você vai enfrentar o cara não sei o que. Vamos supor que tem uma versão em português. Daí você vai enfrentar o cara, aparece titirerê, titirerê, titirerê. Você mata o cara ou desiste? Não, jogar em português ainda é tranquilo, imagina jogar em alemão. Não, eu quero saber uma coisa, quando você tivesse esse jogo, as 12 casas, você fosse lutar contra o Milo, imagine quanto de texto. Vai aparecer o texto. Mas jogar em alemão, acho que pro Sankara é fácil, né? Deve ser. Pra quem leu o Silmarillion em alemão, rapaz, qualquer coisa deve ser fácil. 5 línguas, né? Alemão, italiano, 7 línguas. Ó, a gente leu isso hoje lá no foco. Vamos bater palma pro Sankara. Vamos bater palma pra ele. Não. Tô com inveja, né? Em 2005 foi lançado para o PlayStation 2 e revolucionou por colocar Saint Seiya com personagens e cenários totalmente em 3D, que foi o Saint Seiya Sanctuary do PlayStation 2, né, como eu já disse aí. Foi focado na saga clássica do Santuário, né, só a Batalha das 12 Casas. Você batalhava com os Cavaleiros de Ouro. O sistema era baseado na jogabilidade de Dragon Ball Z Budokai, também do PlayStation 2, e uma engine alterada. Possui 2 tipos de ataques físicos e ataques baixos, botão X, e ataques altos, que era o quadrado. Com certas combinações dos botões era possível você dar combos especiais, por exemplo, quadrado, quadrado, triângulo, quadrado, quadrado, bolinha, e por aí vai. E também tinha os especiais, que era de 3 níveis, né? Que eu acho que eu tinha até falado no primeiro cast, que a gente tinha comentado sobre o do jogo PlayStation 3, eu fiz uma pequena comparação. Aí, tipo assim, com o L1X você dava o especial médio, né? E o L1 quadrado, o especial mais fraco, e com o L1 bolinha, você dava o especial mais forte. E aí também tinha um 7º sentido que você dava, que aumentava o poder desses 3 especiais aí, tornando os golpes mais fortes, né? E também tinha a opção de você rebater, né? Esse especial. Aí você tinha que ficar lá igual um doido, apertando os botões tudo lá pra poder bloquear. E era bem difícil pro caralho, porque você tinha que esperar aparecer o botãozinho assim no alto da tela, assim, pra você apertar e começar a rebater o especial, né? Eu apertava tudo que é botão, sempre dava especial, cara. Gira o controle ali, o analógico, aperta a manete, né? A manete não, bro. A manete não. Vamos aproveitar aqui, eu quero saber quantas pessoas estão vendo esse cast já entendem controle por manete. Quem já escutou, a gente aqui da staff, aqui a gente conversa sobre isso direto, a gente sempre tem essa dúvida. Eu também já ouvi falar de manete. Quem mais? Só eu e o Crono? Não, manete, você nunca vai ver um anúncio na vida vendendo tipo PlayStation 3 com 2 manetes. Manete. Nunca. Eu não acho que nunca vi não. Então, viu? Já são 2-2 aqui. Vamos ver com esse desempate lá no fórum. Como o Crono já comentou, quando você queria contra-atacar, era aquela história, tem que ser naquele momento crucial, entra na tela de competição de corre, ganha sem acertar com sequência de botão de lado. Era aquele momento onde ou você tem um olho rápido e aperta tudo, ou você aperta tudo que tem no caminho e torce pra acertar. Outro dia compra o controle. Só que em um você provavelmente tá fingindo que tá conseguindo ler o que tá aparecendo, né? E aí você consegue lançar um ataque superior e o oponente toma um golpe bem mais poderoso. Diferente daqueles jogos normais de luta, tem uma dinâmica interessante desse jogo, que é o seguinte: ao acabar a barra de vida do personagem, não acarreta numa perda no momento. Perdi, não tem mais. Entra num pequeno minigame, onde você tem que queimar o cosmo, inspirado por Athena. Com cada vida perdida, aliás, se torna mais difícil levantar, é como se a luta tivesse vários rounds. Na minha opinião, isso foi feito
Porque eles sabiam que se eles colocassem o Seiya no jogo e ele morresse de primeira, os fãs iam ver que faz sentido. Que absurdo, né? Né, cara, sempre. Isso colocado. Mas também não dava nenhuma habilidade especial pra você sobreviver mais rápido. Porque você tinha que rodar aquele raio daquele analógico até se quebrar o dedo, quebrar o controle. Isso acho que a melhor parte desse jogo pra mim era fazer isso, cara. Eu acho que eu já testei muitas vezes de jogar e falei, não, deixa eu morrer, vou tentar de novo. Você poderia tentar, e você tinha 4 chances, né, pra reviver, né, entre aspas. E a terceira vez era difícil, mas a quarta era impossível. Eu fiquei. Meu dedo ficou até dormente uma vez. Não, é aquela coisa, você coloca o controle na coxa aqui, nem hora pra ter, né? Cara. Você olha pra cima, faz cara de força e deixa que Deus quiser. Até cãibra. Nossa, cara, isso é uma coisa mais frustrante. Eu prefiro deixar morrer do que ficar fazendo assim, cansando. Acho que a ideia do videogame de movimento começou daí, cara, que o pessoal começou a cansar jogando coisas assim. Né? Então, continuando, né? Ao iniciar esse jogo, só era possível utilizar os cavaleiros de bronze, né? Os principais, né? Os Seiya, Shiryu, Shun, Yoga e Ikki. Mas à medida que você fosse progredindo no jogo, vencendo os outros personagens, dava pra você abrir. Isso é muito comum em jogos de luta passado, né? Você ia, à medida que você ia ganhando, zerando o jogo, zerando de maneiras diferentes, você vai abrindo personagens especiais, personagens diferentes, né? E isso também não foi diferente. Eu tive alguns personagens bons e que exigiam uma condição diferente para poder abrir, e não só zerando, né? Tinha condições diferentes, né? E tinha os 12 Cavaleiros de Ouro, né? Os 12 Cavaleiros de Ouro, os 5 de bronze, eles com armadura e sem armadura. Tinha também a China, Marin, o Misty, Seiya de Sagitário e também os 3 Cavaleiros de Aço. O Cavaleiro de Aço tinha? Tinha. Pra você liberar os Cavaleiros de Aço, tinha um modo lá no jogo que você tinha que percorrer as 12 casas. Só que dessa vez você era os Cavaleiros de Ouro. Então você tinha que impedir os Cavaleiros de Bronze a subir as 12 casas. Só que era difícil pra caralho. Era mais ou menos assim, seus Cavaleiros de Ouro estão no nível 1 e os de Bronze estão lá no nível 50. Então era uma coisa difícil pra caralho. Muito difícil. Eu quase derrotei, eu deixei o Saga. Eu tava com o Saga lá na sala do mestre. Faltava só o Ikki pra me matar, mas aí me fudi. Eu desisti e nem quis liberar, mano. Depois desse jogo também. Eu aposto que o Ikki te camperou na última. Ikki camper. Ikki é camper. Todo esse trabalho pra liberar talvez já, tipo, é que nem você lá contra combate da vida, enfrentar todo mundo pra no final descobrir que você pode enfrentar, sei lá, Shang velho. Né? Você mais recentemente passar 300 andar numa torre só pra liberar uma menina sem roupa. Sem roupa, né? Pera um pouco, a gente tá aí já tem Só que os Cavaleiros de Aço, os golpes dele era o mesmo. Não tinha tinha um golpe diferente do outro, não. Era o mesmo golpe. Né? O especial era o mesmo. Nossa, Cavaleiros de Aço sempre úteis, né? Pra esquia, né, cara? O que eles faziam? Eles davam um ataque lá? Como é que é o especial do Cavaleiro de Aço? Eles juntavam era o Furacão de Aço. Porcaria de golpe. Isso mesmo. Esse lance aí de você passar e liberar personagens foi usado recentemente aí no do PlayStation 3. Você começa só com alguns personagens, conforme você vai afinando o jogo, vai liberando seus personagens também pra você jogar as missões. E também tem o DLC pra comprar. Né? Não, aí já é outra ideia que eles tiveram, né? Pessoal, os fatos. Né? Porque não é possível, cara. Nossa, jogo hoje de coisa mais fácil que tem é zerar, né? Uhum. Antes, zerar Mario era difícil pra caramba, cara. Mas hoje eles estão fazendo outra sacanagem também, que tá saindo o final verdadeiro do jogo pra compra. E quem faz? A Capcom. Né? Agora eu imagino o nego lá naqueles RPG longo que passa 60 horas da vida dele jogando, joga feito um louco, não come às vezes, porque tem maluco que faz isso, zera, é um geralmente porcaria, ainda aparece a mensagem no final. Acesse nosso site, compre um final decente por apenas tanto. Acho que eu tocava videogame na TV, juro.
Ixi. Viu, Crono? Por isso que eu te falo, cara. Sábado de noite, sai de casa, mano. Vai pra rua, de repente você encontra uma menininha. Aí você fica jogando. Compra uma menininha? Você arruma. Pra não. Eu te falei que esse tipo de namorado não vale. Eu já te falei, esse tipo não. Não, tem mais uma coisa. Lembre-se bem, não é porque a menina no jogo falou com você que ela gosta de você. Não é porque a menina disse que ela gosta de você, que joga em hentai você joga, vai te dar uma namorada de verdade. Então, você joga, só tô supondo, lógico. Né? Ensinamento da vida. Joga esse tipo de coisa, não. Como guia de sobrevivência no mundo real, é mais ou menos assim, né? A luz lá fora, Crono. Existe um mundo lá fora. Como não conquistar uma garota no mundo real com Crono. Agora, em 2006, foi produzido pela nossa querida Bandai, pela Inks, que é a continuação do jogo do Chapter Sanctuary, né? Que é o jogo lá que a gente acabou de falar. Ele foi lançado apenas na Europa, no Japão, e não teve o lançamento no mercado norte-americano. Homem Yankees. A sua cara. Dessa vez. O jogo retrata a batalha da saga de Hades, Santuário, né? E a saga de Hades da parte do inferno também. E ele no estilo de luta. Agora ele abrange o número maior de personagens, né? Ele tem 49 personagens que são habilitados para jogar. Ele contém um modo de história, onde retrata a luta na saga, né? Conforme a gente viu no anime, né? Que é a Guerra dos 1000 Dias, né? Que é a Cavaleiro de Ouro. Tem o modo Versus, né? Tem o modo Lenda, que a gente pode enfrentar todos 12 personagens. O modo Batalha Eterna, onde a gente enfrenta vários inimigos. O modo Batalha Relâmpago, a gente tem que enfrentar 12 inimigos, como no modo Lenda. Porém, esse modo a gente tem que enfrentar os inimigos em tempo controlado, né? Bem menor do que o normal. Você teria, nesse Batalha Relâmpago, para você liberar os 5 de bronze com a primeira armadura, você tem que enfrentar esses 12 inimigos, vencer eles em no mínimo 7 minutos. Aí você fazia esse esquema, aí você liberava o Shun e o... Não, você liberava o Sei e o Shiryu. Depois você fazia de novo, aí você liberava o Ikki V1, Yoga V1 e o Shun. O meu videogame deu bug nessa porra aí. Eu só liberei o Sei e o Shiryu, aí não conseguia mais passar em menos de 7 minutos, aí fiquei um tempão sem jogar. Quando eu liguei o videogame, tá lá, você acabou de liberar Shun, Yoga e Ikki com a primeira armadura. Então tá bom. E também no jogo tinha um bônus, né? Que era o modo Férias do Zodíaco. Eles exibiam wallpapers, né, do jogo, né, quem sabe a versão imagens, né, trabalhados, né, e imagens dos nossos plots. Que, pra quem não sabe, os plots foram lançados para festejar o lançamento da saga de Hades, né? Então nada mais justo do que no jogo mostrar a linha, né? O vestimento da Bandai. Foi bem quando lançou, né? No jogo. Foi bem quando lançou a linha Cotmist, né? Não, foi um ano foi 2000 3 anos depois. 3 anos. Outra coisa é que o jogo bacana, né? Sim, a linha tava adiante, a gente tinha bastante coisa lançada nessa época. Outra coisa que o jogo do PS3 copiou, né? Porque no PS3 também você tem uma galeria de fotos com um monte de clones. E a da linha X também, né? Nesse Batalha Eterna, você enfrentava uma infinidade de inimigos, né? Era um modo survival. Você também liberava personagens nesse modo aí. Se você enfrentasse 10 lutas seguidas, aí aparecia a máquina pra você liberar ela. Você liberar assim ganhar dela. Aí depois sua vida voltava ao normal, se você já tinha revivido uma vez, aí você voltava tudo ao normal. Aí você tinha que enfrentar mais 20 lutas para enfrentar a China.
Aí a China aparecia, você tinha que ganhar dela, e depois você tinha que enfrentar mais 30 lutas pra você liberar o Aioros do seu estado. E eu fiquei 2 anos pelejando pra liberar esse filho da puta. E era tenso. A cada vez que você tava, as lutas iam ficar mais difíceis. Então era tenso essa porra aí. Era bom, né, cara? Aí eu não sei. Não, era bom. Não, esse jogo é bom, ele é bom. Eu tenho um carinho especial por esse jogo ainda, porque eu lembro até hoje de eu estar esperando o ônibus, daí tinha um vendedor muito honesto lá, com vários CDs do lado. E, de qualidade, nem um pouco do na idade que eu tava, vi lá, bati o olho, Cavaleiro do Zodíaco, Hades, eu falei, nossa, eu quero esse jogo. Daí 3x10. 3x10, mais ou menos assim, né? Daí comprei. Exatamente, 3x10, era um vendedor muito honesto. Eu comprei esse jogo antes de ter o PlayStation 2, eu fui ter o PlayStation 2. A garantia foi de era mesmo, tinha uma cara de bombeiro, mas era honesto. Daí eu comprei, cheguei em casa. Fui ter o PlayStation 2 3 meses depois que eu fui comprar o Então eu comprei o jogo e ia jogar em locadora. Nossa. Eu cheguei, botei o jogo em casa, cheguei no meu Play, também travado, né? Meu Play travado, lógico. Coloquei na bandeja, preto e branco. Desde a apresentação, falei, não é possível. Jogo preto e branco, né, cara? A hora que eu fiz entrar, falei que o melhor jogo é em preto e branco, não é esse não, viu? eu joguei lá pra preto e branco, falei, eu nem consegui jogar, não deu ânimo não. É a lembrança que eu tenho, que eu guardo com carinho desse jogo. É a televisão, porra. Mas esse jogo pra mim foi um dos melhores que lançou do PlayStation 2. Ele era mais dinâmico, né? Ele era melhor do que o anterior, que era o de Santuário. O Santuário era meio robótico, assim. Esse era bem mais dinâmico. Porque é uma evolução, né, cara? Com certeza. Simplesmente evolução inteira, né? Ele tinha, igual você falou aí, tinha 49 personagens, eram os Cavaleiros de Bronze com a primeira armadura, com a segunda, com a terceira, com a segunda armadura Brooklyn, com os 12 de ouro, com os suplícios, com o Orfeu e por aí vai. Tinha o Xion também. Se ele fosse lançado hoje, ia ter 20 personagens e 19 por DLC. Tinha os 3 juízes do inferno, o Xion de Ares, né? Com a armadura Sapuris. Se você apertasse triângulo, quando você estiver escolhendo ele ia com a armadura de ouro. Esse detalhe também. É da hora. Bacana. Me fez lembrar. Na época, quem lembra daquele jogo do Super Nintendo Killer Instinct? Eu lembro. Que eu não sei porque teve uma época do nada surgiu uma lenda que você pegava aquele Cinder, não lembro o nome, e você apertava pra cima pra ir mudando as cores. Diziam que se você usasse o branco ele era mais forte. E eu lembro que era uma porradaria quando você ia jogar com os colegas, porque todo mundo queria o branco, mas só um pode ser o branco. E nunca me tipo os Power Rangers, né? Tipo Power Rangers, sou Power Ranger sou verde, sou mais forte, ó, ganhei de todo mundo, pronto, morri no episódio seguinte. Aí se você escolhesse a cor em outros personagens, igual os de bronze e as Amazonas, né, a Marinha China, eles iam com a armadura negra, e com os Cavaleiros de Ouro ele ia com a armadura meio alaranjada, né? Não ia ver essa versão Sapuris, infelizmente, ia com a versão. Os que não tiveram, né? E o juiz também ia com a armadura alaranjada. Bem toscozinho. É legal essas coisas. É só uma outra opção, né? Acho melhor inventar uma coisa, né? Uma coisa que não existe, né? Talvez seja. E também a história de jogos sempre foi assim, né? Às vezes dava 2 personagens iguais e o outro somente com uma cor tosca, né? Às vezes os caras nem tinham trabalho, mudava a cor do cabelo aleatório. O personagem tinha uma cor azul, o outro era roxo. Tipo, igual tem a lenda do jogo do Mortal Kombat, né? Você apertava um botão lá, não me lembro qual, no Scorpion ali com a roupa vermelha. Aí criaram, por causa desse, acho que era um bug, sei lá, criaram o Ermac, né? Que era o do fogo, acho que era o do fogo lá, né? Tinha essa lenda. É que eles olhavam, os nerds davam uma olhada naquele
o registro, né, do jogo, dos personagens. Aí tinha, depois você que aparecia, Ermac, né? É error macro, erro do sistema. Ficou super idiota. É um personagem novo, para a gente enfrentar ele, a gente botar o último chefe dando uma cambalhota pra trás com um pé só, enquanto um dá fatality. Na época tinha umas 4 lendas de como você tinha que fazer pra enfrentar o Ermac, e nunca aparecia o Ermac. No erro de sistema. Tinha o da mulherzinha também, que até colocaram nesse jogo do PlayStation 3, era Scarlet, acho que era Scarlet, né? Eu não lembro qual que era a personagem que você mudava a colar, que ela ia com a roupa vermelha também. Era outro erro aí também. E aí colocaram ela no Mortal Kombat do PlayStation 3, que acho que é Scarlet, se não me engano. Hoje em dia eles já pegam toda a paleta de cores, distribuem em todos os níveis, cada um é um, né? Agora tem um de cada cor. Daqui a pouco você os coloridos. Igual tinha no Street Fighter Turbo, né? Igual tinha no Street Fighter Turbo. As roupas as cores eram totalmente diferentes, não era aquela roupa do Ken que era vermelha, do Ryu que era branca, era diferente as cores. Né? O Ken lá, acho que a roupa principal dele no Turbo era um amarelo, um azul, não me lembro agora. O Street Fighter do Super Nintendo. É bacana essas lendas. Do Street Fighter, você enfrentar o Shenlong. Tinha dessa também, o Shenlong. Nossa, essa era famosa. No fliperama era famoso pra caramba. Tinha até, acho que na capinha do jogo, até uma imagenzinha, não tinha? Acho que era no cenário do Bison. É uma frase do Ryu que ele fala quando vence, You must defeat Shenlong to stand a chance. Tipo, você precisa derrotar o Shenlong pra ter uma chance. Isso mesmo. Aí o pessoal começou a inventar várias coisas, ficou famoso pra caramba isso. Aí lá vai o pessoal, como que eu faço pra enfrentar o Shenlong? Aí é aquela coisa, né? Você tem que... Aí você tem que comprar o Dragon Ball pra você poder enfrentar ele. Não, a lenda era o que falaram pra mim na época é que você tinha que vencer todos, dando perfect, sem perder um sanguinho, tudo, chegar no último lado, e quando você chegasse no outro, dando perfect em todo mundo, daí o Shenlong ia bater no chefe e você ia lutar no lugar. Tipo assim, em vez de ser contra o chefe, você lutava contra o Shenlong. Mas tem uma imagem que mostra, eu não sei se é o Ken, o Ryu, sei lá quem, que tá lutando contra esse Shenlong. É um velho com uma kimono, assim, igual do Ken, do Ryu, com o cabelinho trançado. Mas não sei se fizeram ele mesmo ou se era só pra explodir cabeça, né? Fica tranquilo que em uma imagem só hoje em dia não conta muita coisa. Se ele viu, eu faço pra você, cara. Não, obrigado. Dá 2 imagens, uma do Shenlong e uma do jogo. Aí a gente resolve. E abrindo no Photoshop rapidinho dá certo, cara. Então, hoje em dia não é muito fiável apenas uma imagem, né? Viu nos plot meets? Será que se ganhasse dele, será que dava pra fazer um pedido? Ressuscitar um Kuririn? É uma pena que a gente, fã de Cavaleiro, não teve nenhum jogo bom assim a ponto de surgir lendas desse tipo, porque... pena. Falando um pouquinho dos outfits aqui da cor de personagem, olha só na nossa linha Plot Meet, por exemplo. Ó, eles lançaram aqueles cavaleiros, os de prata, o Wongol. Pintou de roxo. Pré-venda. Garantida. É um personagem secreto. Pegou o Saga X, pintou a cabeça dele de um tom de azul mais escuro, 400 e pouco, quase 500 conto um Canon X. Aí, aquele ataque lá, pintou de laranja, porra, tudo certo. Mudou. Agora, outro aí, exemplo, pegou os bronze V1, pintaram tudo de dourado, uma tinta só, até não ficou mais barato. Útil. Útil. Então, tipo, é só pra gastar dinheiro do nosso bolso. Viu? Tudo é aplicável. Tudo é. Nada se perde, tudo se copia. Tudo se reaproveita. Nada se perde, tudo se transforma vindo da China. Provavelmente crianças escravas estão pintando eles agora. Sacanagem.
falar também um pouquinho do Santos Recente, né, que foi lançado pro PlayStation 3 esse ano, né, que é a versão português. A versão japonesa foi lançada ano passado, só que a gente não vai se aprofundar muito, porque a gente já falou do jogo no primeiro cast, então vai estar o link aqui embaixo para vocês darem ouvirem lá o nosso cast lá e ter mais informações sobre esse jogo, né? O Nando foi um dos que gostaram muito, né, Nando? Uhum. Eu quis a platina rápida e o estilo do jogo me agrada também, né? Então, esse tipo de jogo não era bem o que eu esperava, não era bem o que os fãs esperavam, mas esse tipo de jogo pra mim é ótimo. Então, não foi bem feito, faltou muita coisa, mas eu gostei sim, no geral eu gostei. O maldito modo online, né, que na verdade não é online, você só compartilha rank, né? E também faltou o modo versus, né? E que negócio de você ficar jogando com o seu colega, amigo, sei lá, online, o que for, ali te ajudando ali na luta, ele ficou bem tosco, assim, né? Por mim não, volta versus não faz falta não, porque eu não gosto de jogo de luta um contra o outro. Eu sou mais do estilo cooperativo mesmo. Acho que falta, pronto, esse aqui falta. Eu acho que resta a gente mesmo esperar, né? Quem sabe como aconteceu na batalha do Santuário e a batalha de Hades, né? Houve uma evolução dos jogos, né? De repente, né? Com o sucesso que de repente o Sensei Senki alcançou, de repente no próximo jogo, né? Ou lança um DLC. Um DLC, pra custar mais caro, pro pessoal do PlayStation gastar mais dinheiro, né? Então, de repente, imagina. Atualização, provavelmente. Né? Com certeza. O mesmo jogo, pelo mesmo preço, com o mesmo conteúdo com os players. Gente, é jogo novo, compra. É mais fácil eles lotar a gente de personagem e depois fazer outro jogo só mudando os cenários e vender por mais R$180. Mas o... Depende, de repente eles lançam mais um boneco repintado e fica mais caro. Mas os gráficos do jogo são bem bonitos, né? Isso não pode negar, são bem bonitos. Mas só o mesmo o estilo dele, assim, né? Falta esse modozinho, pelo menos na minha opinião, falta esse modozinho versus aí, esse modo online aí tinha que ser diferente, né? Tinha que ser realmente um modo online, não compartilhar ranking. Foi uma regressão em termos de jogo, porque o que tá em alta hoje é o multiplayer. Você tem a possibilidade da PSN e tudo, e você vai fazer um jogo só offline? Foi uma brincadeira isso. A maioria dos jogos de luta do PlayStation 3 tem modo online, né? O Street Fighter tem, o Naruto tem, Mortal Kombat tem, só os Cavaleiros que não tem. Sei, pra brochar qualquer só. Mas quem quiser saber mais mesmo, dá uma escutada no nosso primeiro podcast aí que a gente falou bastante dele. Bom, pessoal, chegamos no fim de mais um podcast. A gente hoje falou dos jogos Santos Seiya, desde o início até o último lançado foi o Santos Senki. Agradecer aí ao Fernando, né, o Nando Marques, o Renatinho e a nosso convidado especial aí. Até que enfim a gente criou coragem e convidou um usuário do fórum, né, o Cronoscita. Obrigadão aí, Cronoscita, pela participação. Espero que você participe mais vezes aí do nosso podcast. E é isso aí, pessoal. Agradecer de novo o pessoal aí por estar escutando, por estar apoiando. Agradecer ao Cronoscita. Apareceu de repente aqui mesmo. Foi mesmo. Foi uma surpresa então. E sobre os jogos, se a gente não citou algum aí que o pessoal conhece, pode comentar. Se vocês já jogaram, comentem mesmo. A gente quer saber a opinião de vocês. Valeu aí, brigadão. Bom, pessoal, também quero agradecer aqui mais uma vez aí, pessoal, tá ajudando o nosso podcast a cada vez melhorar, né? As dicas e sugestões. Não deixe de acompanhar este podcast também. Continuem comentando. Vamos agradecer aí também a presença aí do Cronoscita, né? Hoje deu uma visão diferente aí do nosso podcast. Gostamos bastante da participação dele. Lembrar, né, o pessoal que continuar comentando, que a gente vai tentar chamar mais gente para participar. Hoje foi o Cronoscita, de repente no próximo ele pode continuar apoiando nosso podcast, né? Sempre tá aí aparecendo nos próprios do fórum, participando. A gente sempre vai lembrar dessa pessoa. Hoje ele caiu de paraquedas aqui, né? De repente, o próximo pode ser você que tá escutando agora, né? Valeu aí, pessoal. Valeu, Nando. Valeu, Crono. E valeu, Cronoscita. Pessoal, queria agradecer a oportunidade de participar aqui. Eu literalmente não caí nem de paraquedas, eu caí de bica mesmo. De repente surgiu o convite.
falando, quando? Agora, entrei. Uma surpresa pra todo mundo. Foi bacana, foi divertido. Gostaria de agradecer o Crono, o Xará, o Nando, o Renatinho. A participação que eu pude fazer não ajudei muito, porque de tudo isso aí eu só joguei do PS2 Santuário e olhe lá, né? Mas foi muito bom, gostei de sentir como funciona, gostei de ver. Pessoal, vai participando, continuem comentando, continuem escutando, baixando, façam seus comentários, que às vezes vocês podem ser selecionados. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Votem em mim para continuar sendo ano. Eu prometo manter os podcasts semanais. Olha, pessoal, que é semanal mesmo, hein? Prometo arranjar uma namorada pro Trono. Alô, coisa fofa. Sua linda garota me espera. Ô, louco. Que isso? Foi fazer a Carol cantar também? Prometo fazer o dono desse site pagar um bônus para todos os funcionários. Oh, aí sim. Aí! Cronochitan, meu voto é seu. Qual que é o número seu aí, ô Cronos, pra votar? É 11-1-24. Ô, louco. Então vote aí pra vereador do fórum Cronochitan. Pessoal, mais uma vez eu queria agradecer os organizadores aqui pela oportunidade e eu espero aparecer mais uma vez. Obrigado, pessoal. Mais uma vez aí, brigadão pessoal aí, Cronochitan também. A Carol ia participar, só que correu imprevisto e botamos o Cronochitan aí pra fazer o cast aí. É isso aí, pessoal, brigadão aí mais uma vez. Ouçam, dê dicas, opiniões, sugestões de próximos casts. E é isso aí, pessoal. Brigadão e tchau. Vamos brincando de vaca amarela agora. Nossa, outro morrendo. Perdeu, ela deu a bosta dela. É, tristeza. Voltei. Vamos lá. Vamos começar então? Bora. Gravando. Beleza. Começa de novo? Não. Olá, aqui é o Renatinho. Olá, sou o Titã, não sei porque eu tô começando de novo. Faz sentido. Renatinho deu reboot? Ninguém me ofereceu uma Jaguar ainda. Reboot, você quis dizer DC Comics? Não com essas palavras. Net aí da vida. Não, tá tudo fechado praticamente. Beleza. Tá bom, o áudio ainda dá pra consertar ainda. Eu também não. Não, mas tá dando pra entender tudo que ele tá falando, isso que é importante. Tá dando pra entender, tá só um pouquinho abafado. Eu acho que é porque o meu microfone fica na minha webcam. Às vezes pode ser por isso. De repente deve ter afastado um pouquinho, aí deve ter pego menos o áudio. Mas o meu também é pela webcam. O do Sancre, da última vez que a gente gravou com ele, tinha um adesivo no microfone. Era notebook. Ele gravou o podcast todinho. Até metade, final. até metade. Não, no final, foi no final. Foi no última parte que ele, quando ele tirou, cara, o som dele melhorou pra caramba. Tinha adesivo. Eu já verifiquei isso uma vez, não tem. Cara, foi muito engraçado, porque, tipo, a gente não gravou no pedaço que ele perdeu a gravação, tipo, que ele fala assim, pô, cara, tinha um adesivo aqui, tirei, agora ficou bem melhor, né, cara? É que, depois que a gente gravou, a gente falou pra ele do som e tal, daí ele falou, né? Ah, eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu não sei nem onde é o microfone do Note. Eu falei, ele provavelmente fica do lado da webcam, né? Ele falou, então eu já sei porque ficou ruim, porque... Tinha um adesivo colado aqui, agora eu tirei. Tem tipo um durex. Foda, cara, que foi foda. Pô, podcast todinho, cara. Renatinho? Não, corta aí. Eu tô lá embaixo. Não? Aí é mesmo, velho. Foi mal. Puta que... Foi eu. Jesus, cara. Eu não li. Momento de tensão. O amor por você é igual a obra do governo, nunca acaba. Você já pensou em usar o chatline pra conhecer pessoas novas? Não, no fórum?
Não. Chatline. Você não lembra? Conversando pelo telefone? Liga pro chatline. Na pista, na balada, todo mundo uma noite apenas. O comercial é sempre gente bonita que tá ligando, cara. Então, não, porra, agora tem outro lá, como é que é? Papo, como é que é? Sei lá, é tudo a mesma coisa, dá muito nome, cara. É sempre uma ligação local pra Curitiba. E mais imposto. Aquelas propagandas, né? Liga agora no Pegação Só Festa, mostra aquele gostosão, você liga. Oi, com quem eu falo? Aqui, a Creuza. Nossa. Tipo, comercial é muito engraçado, é muita gente, só modelo, né? Só modelos, mas a gata, tá? Aí todo mundo falando no mesmo lugar, assim, tipo, parece um restaurante, todo mundo um do lado do outro falando no telefone, uma puta que pariu. Negócio. Olha aí, Crono. De repente, né, cara? Tu conhece uma mulherzinha aí. É. Nada, vai no chat do Terra. Bate-papo da UOL. É. Essas coisas ainda existem ainda? Existe, pô. Não sei. Existe. Aí, olha aí. Deixa o Crono, sabe? Existe? Então vamos gravar. Pra mim, né, nesse chat aí, a minha visão é que só por ter tudo de 50 anos pra cima que acessa, sabe? Vixe. É esse que o Crono quer. Sai fora. Get over here! De Land Rover é fácil, é lindo. Vai botar a terra a suruba aqui. Peraí, uma Renatinho, pô. De Land Rover é fácil, é mole. Pega na gata no fundo da piorina.